Olá, boa noite. Queria mexer um pouco na luz aqui que tá muito forte no meu rosto. Queria falar um pouco aqui sobre as eleições municipais em Campos dos Goytacazes. Enfim, onde o debate público está muito centrado em torno do tamanho do orçamento da cidade e da suposta impossibilidade de contemplar com esse orçamento as demandas da população mais pobre de Campos, né? O argumento dos candidatos mais cotados, digamos assim, né? Que é o filho do Garotinho, o filho do Arnaldo, que é um histórico opositor do Garotinho, e o atual prefeito, Rafael Diniz, que é o neto de um antigo prefeito. Enfim, herdeiros de famílias com grande capital político. O discurso é muito em torno disso. A gente não tem dinheiro, X do nosso orçamento para pagar os salários dos servidores públicos, então é muito dinheiro, a gente precisa cortar na máquina pública mesmo. E a candidatura da Natália Soares, que vem nessa chapa feita entre o PSOL e o P, tem feito propostas e entrado nesse debate com propostas de esquerda mesmo, né? Apontando a necessidade da gente pensar o Estado, o orçamento público, não da mesma forma que a gente veria as receitas de uma empresa, né? Com a ideia de que a gente pode falir. Então, não é tão simples assim. O orçamento de um município ele pode ser ampliado aqui ou ali a partir de impostos que você cria, e daí a proposta de criar impostos progressivos, rever contratos com empresas que são responsáveis pelo fornecimento de serviços importantes, como limpeza pública, fornecimento de água, e o que a gente perde nisso aí também, como que a gente poderia tentar fazer de uma forma diferente, contemplando trabalhadores do município, como o pessoal que faz a coleta aqui, os catadores do município. A Natália ela vem apresentando várias propostas de esquerda e a gente percebe que existe uma discrepância muito grande entre o que ela defende, o que o pessoal vem defendendo, o que a chapa vem defendendo, e o discurso liberal, conservador de sempre, né? Que vê apenas o problema pela gramática de onde a gente precisa cortar. Enquanto a Natália está falando, vamos pegar todos os gastos que a gente tem do orçamento e vamos ver o que é prioridade. Se a gente tem uma situação em que 45 mil famílias vivem em condição de extrema pobreza, poucas coisas são mais importantes do que isso. Então, por exemplo, os gastos com propaganda, os gastos com comunicação, gastos que seriam mais dispensáveis frente à urgência de um problema desse tamanho. Ela está propondo a inversão de prioridades e ela está dizendo que algumas coisas são inaceitáveis, coisas que não são tão incômodas assim para grande parte da população campista, sobretudo aqueles que possuem poder econômico e portanto, político aqui na cidade, né? Os empresários, a classe média.
a mídia local, enfim, né, a grande mídia local, que não é assim tão diversificada, né, temos poucos meios de comunicação de massa, né, talvez um apenas aqui, em termos de jornal, mas ela tá cavando, assim, alguns buracos e tá mostrando algumas opções. E hoje, vendo algumas entrevistas da Natália, fiquei com muita raiva, cara, porque ela é tratada muitas vezes com condescendência, né? Ela é tratada como se ela fosse ingênua ou não entendesse de orçamento, de política pública, como se as propostas que ela faz que visam redistribuição e inversão de prioridades fossem do campo do lunático. Então eu vi comentários como: ah, essa candidata tá no mundo da lua. Além de comentários machistas, né, que falam querida, muito bonitinha ou mais tal coisa. É muito triste, assim, é muito, muito pesado. Mas, perdão. Por outro lado, é muito legal ver a Natália provocar isso nesse debate público, né? Fazer as pessoas realmente pensarem, se perguntarem se é possível fazer o que a Natália está dizendo que é, dando exemplo de políticas públicas que são aplicadas de fato em outras cidades, né? Então é importante ingressar nesse debate, já de estarmos aqui, a gente ganha alguma coisa, a gente avança em alguma coisa, mas assim, é uma luta muito difícil, né? Em Campos, a gente sabe como funciona o poder político, né? E a gente não tem praticamente nenhum capital político, a gente não tem dinheiro. A gente está tentando fazer um barulho, né? Através de uma candidatura. E é difícil, é bem difícil. Pessoalmente me sinto muito animada por um lado, porque é um projeto que realmente atende aos meus ideais políticos. Então eu voto com convicção, com paixão, né? Mas por outro lado, a gente vendo o cenário, os outros candidatos, enfim, a situação realmente de muita corrosão da esfera pública por interesses privados, né? Historicamente a gente vê isso aqui, né? Falar de coisa pública, de republicanismo, parece a algumas pessoas como falar de coisas mágicas, assim, né? Então é complicado e, enfim, admiro o trabalho que está sendo feito, admiro também a candidatura da Odisseia, que vem pelo PT também, que também é uma candidatura de esquerda. E é isso, eu me considero uma pessoa de esquerda. Antes de ser filiada ao PSOL, eu sou de esquerda, não tenho... não participo dessas rixas entre PSOL e PT. Minha filiação ao PSOL teve mais a ver com eu me identificar mais com pessoas do PSOL no meu município, né? Se fosse, talvez, morasse em Macaé, por exemplo, lá eu conheço, sou mais companheira de pessoas do PT, então talvez lá eu teria me filiado ao PT. Então
Isso para mim é secundário, não é um projeto de poder da Natália, para mim, assim, não é um projeto de poder da Natália ou do PSOL, é uma tentativa de trazer algumas ideias novas para o debate público numa cidade que onde essas coisas elas tendem a não florescer, né? Eu não sei, eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não pode mais aceitar que as coisas continuem como estão, assim. Não tá legal. A gente sabe que não tá legal a saúde, a gente sabe que não tá legal a educação, a gente sabe que tem mortes evitáveis não sendo evitadas. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Assim, não basta criticar de casa, né? A gente precisa de alguma forma fazer parte disso, tentar intervir. Então é isso, é só um pequeno desabafo aqui para minha pequena rede. Quem quiser ouvir, obviamente, claro, e é isso.